Então, para que a gente possa falar, discutir um pouco, né, como se dá o processo em si de sequenciamento, especificamente, eu vou falar hoje da tecnologia utilizada pelo sequenciamento de segunda geração da Illumina, né, a Solexa Illumina, que representa hoje mais de 90% do sequenciamento do mundo. Né? É uma tecnologia de sequenciamento baseada na produção de short reads, é um sequenciamento denominado sequenciamento por síntese e que pode produzir reads variando de 50 a 300 pares de base, dependendo da plataforma que você vai utilizar né, no seu experimento. Então, quais são essas etapas para que a gente possa sequenciar um transcriptoma? Ela compreende basicamente, inicialmente, o preparo da sua biblioteca, uma etapa de clusterização, que a gente vai ver o que significa, o sequenciamento e, posteriormente, então, a análise dessas sequências. Quando a gente fala no preparo das amostras, né, o preparo da biblioteca, a gente tem que também ter em mente, primeiramente, o preparo das amostras de RNA. Isso envolve, né, extração, avaliação da qualidade, enfim. E quando a gente fala da molécula de RNA, a gente sabe que o grupo OH da ribose e o fato de ser uma fita simples, né, elas são responsáveis pela uma alta estabilidade dessa molécula. Então, o RNA, a gente, né, que trabalha em bancada na biologia molecular, a gente sabe que é uma molécula que pode degradar facilmente. Então, isso aqui é importante ter em mente quando a gente vai, né, começa um estudo né, quando a molécula-alvo é o RNA. Além disso, as enzimas que degradam RNA, né, as ribonucleases, elas estão amplamente presentes no meio ambiente. Então, cuidados básicos de experimentos em bancada, como higiene, né, uso de luvas, refrigeração, a solução que você vai utilizar, tudo isso é tomado, né, e é importante ser considerado quando você fala de um experimento de RNA-seq, onde a molécula de RNA está envolvida. Então, uma vez que você tem, né, você extraiu o seu RNA, você tem o seu RNA total em mãos, a sua biblioteca ela pode ser construída. Né? Basicamente, quando a gente fala de preparação da biblioteca, é o processo em que você utiliza esse RNA total, esse RNA total é isolado, e ele é transformado, né, para uma biblioteca de cDNA que vai ser utilizada lá no sequenciamento. Então, a gente parte do RNA, porém tem uma etapa que esse RNA ele é transcrito reversamente, produzindo o DNA complementar, né, o cDNA, para então, a partir dessa molécula de cDNA, ele ser sequenciado. Para a gente transformar esse RNA até esse cDNA, uma série de etapas, né, a gente tem envolvida. Quando a gente fala de Illumina, basicamente você usa o protocolo, né, os kits TrueSeq, tem diversos tipos diferentes, denominações dependendo da plataforma, se você vai sequenciar single read ou double read, paired read, mas basicamente são os protocolos TrueSeq que consiste esse preparo de biblioteca para a plataforma Illumina. Primeiro passo é, como eu falei, você isolar um RNA de qualidade, numa boa concentração, embora você consiga trabalhar, né, com baixíssimas concentrações também nesse tipo de estudo, pode se variar de 0,1 a 1 micrograma de RNA. Você pode, né, realizar uma etapa de controle da qualidade através de equipamentos como Bioanalyze, normalmente é requerido um RIM maior que 8, ou você pode também simplesmente realizar um gel de agarose
para verificar a qualidade desse RNA para começar todo o processo da sua biblioteca. A segunda etapa básica seria remover os DNAs, né, que estão contidos nessa amostra, né, remover esse DNA contaminante através do DNase. Através desse RNA, então, limpo, a gente tem a seleção do RNA mensageiro, que pode se dar pela seleção pela cauda poli-A, ou pela depressão do RNA ribossômico, como a gente já comentou anteriormente. E o RNA, né, resultante é, então, fragmentado para as próximas etapas. Aqui eu coloquei uma ilustração onde a gente... onde representa, basicamente, a seleção desse RNA mensageiro através da cauda poli-A, que é o método normalmente mais utilizado para o estudo do transcriptoma, né, em geral. Ele se dá através esse enriquecimento para o RNA mensageiro, ele se dá usando esferas magnéticas, que são as chamadas BIDs, que são ligadas ao ligando DT. Então, essa série de T's vão ser complementares àquela cauda, né, de vários A's, que está lá no RNA mensageiro. Então, você tendo aqui, você insere na sua, né, você coloca na sua solução essas BIDs, elas vão interagir com as moléculas de RNA. A partir do momento que ocorre essa hibridização entre as moléculas de RNA e as BIDs, você recupera as BIDs, né, magneticamente, elas têm esse magnetismo. Então, a partir do momento que você isola as BIDs, elas, né, realizaram o processo de pescar suas moléculas de RNA mensageiro através dessa hibridização com a cauda poli-A do RNA mensageiro, e posteriormente você elui, né, removendo, clivando essa ligação aí entre a BID e a sua molécula, e mantém na sua amostra as suas moléculas de RNA mensageiro. Partindo, então, dessas moléculas, da sua fragmentação, a gente utiliza o processo de transcrição reversa para a produção do cDNA, transformando ele numa molécula de fita dupla, e adaptadores são ligados às extremidades dessas moléculas. Essa etapa, né, ela é seguida por uma PCR, pode ser também utilizada uma seleção de tamanho, em alguns casos, e basicamente a checagem da qualidade dessa biblioteca, né, de cDNA, ela é realizada também através de bioanalyse ou codificada através de qPCR, para você seguir para a sua etapa de sequenciamento, né? Então, aqui finaliza o que a gente tem, o que a gente chama de, né, a preparo de biblioteca, o que a gente chama de biblioteca de cDNA. Então, cada amostra ela vai passar por todo esse processo que eu acabei de descrever, adaptadores vão ser ligados a ela, e o número de bibliotecas é equivalente ao número de amostras que você tem no seu estudo. Se você tem 10 amostras, você vai ter no final 10 bibliotecas para sequenciar. E o que envolve esses adaptadores? Do que consistem esses adaptadores que são ligados à molécula de, né, cDNA? Aqui a gente tem uma representação do que são esses adaptadores. Normalmente, né, lá naquela etapa, eles são ligados aqui na sua molécula de DNA, e ela consiste basicamente de sequências de primers de sequenciamento, que é o primer P5 e P7, que já eram primers utilizados para sequenciamento do tipo sangue. Quem já realizou sequenciamento de sangue vai lembrar desses dois primers. Também primers específico para o sequenciamento do tipo Lumina, né, que seria esse RD1, RD2, e principalmente aqui uma sequência de um index, né, ou também chamado de barcode ou tag. Então, esse barcode ele vai dar especificidade, né, para esse adaptador. É uma sequência de 6 nucleotídeos que ela vai ser
que existem várias sequências distintas, né, que podem ser utilizadas. Então, cada barcode ele vai representar uma sequência única que pode ser utilizada depois para o reconhecimento dessa sequência, né? Então, se você tem um indivíduo 1, você pode estar marcando com o barcode 1, indivíduo 2 com o barcode 2, indivíduo 3 com o barcode 3, e você pode optar por escolher multiplexar essas amostras. Então, uma vez que você inseriu o barcode, né, que você tem um barcode ligado a essa molécula, você consegue realizar um pool de amostras que pode ser diferenciado, né, que vai permitir você depois diferenciar cada um dos seus indivíduos posteriormente, né, após o sequenciamento. Você vai saber de onde foi proveniente aquela sequência, de qual das suas amostras, dos seus genótipos ele foi produzido, né? Então é isso, ela permite identificar a amostra de diferentes regiões né, que você utilizou. Esses barcodes, eles também são importantes nessa tomada de decisão de multiplexar ou não amostras, ele também está muito relacionado ao tipo de plataforma que você vai utilizar, né? No sequenciamento, a gente normalmente utiliza uma flow cell, né? Cada equipamento ele tem uma flow cell específica, e a flow cell nada mais é que uma superfície de vidro que é equivalente ao tamanho de uma lâmina de microscópio, que é revestida por um arranjo de oligos emparelhados que são complementares aos adaptadores. Então, aqueles adaptadores eles vão ser utilizados para estar fixando a sua molécula nessa lâmina de vidro, né? Então, nessa flow cell. Cada flow cell, né, ela vai ter um número de lanes, né? Esses risquinhos aqui na lâmina seriam correspondentes a esses canais que a gente vê aqui nessa representação da flow cell, que são chamados de lanes, né? Então, os fragmentos eles vão estar sendo anelados aqui a essa flow cell, né? Para que o sequenciamento ele possa ser realizado. Então, lembrando que nessa flow cell a gente tem todos os oligos aqui já emparelhados que vão receber a nossa amostra e fixá-los a essa lâmina. Como eu falei, dependendo da plataforma, esse número de lanes ela vai mudar, e a forma como você também aplica a amostra a essa flow cell. Normalmente, né, até o GA, que era um dos primeiros aparelhos, né, de plataforma de sequenciamento Illumina, até o HiSeq, a gente tinha assim diferente número de lanes, e que a gente poderia também escolher colocar um indivíduo por lane, ou mais de multiplexar alguns indivíduos por lane. Você poderia dividir, separar as suas amostras por lane. No NextSeq, a entrada, né, o canal para inserir essas bibliotecas, ele já é um canal único. Então, você insere todo o conjunto da sua amostra e ele é dividido igualmente entre as 4 lanes que estão lá disponíveis. Nos equipamentos mais novos, a gente já tem a opção de optar, né, já tem a opção de determinar se vai inserir o conjunto de amostra de uma única vez, ou também separar por lane. Lembrando novamente que cada uma dessas lanes, ela produz um número de clusters de sequenciamento, né, específico, e que vai determinar posteriormente o rendimento do sequenciamento. Quando a gente fala de milhões de reads que é produzido por um determinado kit, a gente está tomando em consideração o valor de quanto é sequenciado por lane também, lá na nossa conta de cobertura de sequenciamento que a gente viu anteriormente. Então, é aqui na flow cell que vai ocorrer a amplificação da biblioteca, né, da nossa biblioteca, por polimerização em ponte, né, é a chamada clusterização. A gente vai ter todos os clusters, todas as sequências ligadas nessa flow cell.
vai se dar o anelamento do prime de sequenciamento. É aqui nessa flow cell que vai ser realizada a reação de sequenciamento por síntese da Illumina e vai ser detectado aquele sinal de fluorescência. Então, como é que todo esse processo acontece? É aí que a gente vê aqui agora do que consiste basicamente esse processo de clusterização. Então, lembrando que lá na flow cell a gente vai ter, como eu falei, vários fragmentos ligados a elas, que vão ser duplicados, né? Esses fragmentos que vão ser ligados a ela vão ser duplicados por polimerização. O objetivo final aqui é formar vários fragmentos clonais, que é o chamado cluster, né? Que são populações, florestas de fragmentos idênticos em cada um desses pontos. E, enfim, a gente vai ver o objetivo disso no final. Então, basicamente, lá na flow cell a gente tem aqueles oligos já pré-fixados, que eu falei para vocês. Aquele adaptador que a gente inseriu lá na construção da biblioteca, ele vai nos ajudar na hora de acontecer o anelamento, né, do seu fragmento com os oligos que já estão presentes na flow cell e determinar também qual o sentido de sequenciamento que vai se dar. A gente consegue determinar, saber o sentido 5 linhas, 3 linhas, enfim, através também dessa etapa e da ligação desses adaptadores. Então, a gente tem, né, aqui os adaptadores ligados aos dois lados. Aqui nesse exemplo, a gente tem na lâmina o P7, então o seu adaptador P7 vai se ligar a ele e começa todo o processo, né? A partir do momento que aquela molécula, né, a sua biblioteca, ela se liga na flow cell, ela gera, né, uma fita dupla, que é desnaturada, e a fita molde original é descartada. Então, o que é isso? Nesse processo, a extremidade 3' ela está bloqueada, o seu fragmento vem, então, se o seu adaptador é P7, ele vai se ligar ao P7. Na verdade, aqui tem uma particularidade importante. Quando a gente está falando do sequenciamento, por exemplo, primeiro ciclo de sequenciamento, inicialmente a gente tem unicamente os adaptadores que estão com a sequência P7 se ligando, né, ao P7 aqui, e os P5 eles vão estar sendo bloqueados na sua extremidade de 3 linhas, né? Então, como eles estão bloqueados, ele não permite aqui a ligação. Essa polimerização ela ocorre e, diferentemente das pontes de hidrogênio que eram fracas aqui entre as duas moléculas, após você lavar, né, fazer um processo de lavagem e retirar essa molécula molde original, aqui a ligação ela se dá covalentemente. Então, é uma ligação mais forte que vai permitir com que a sua sequência ela seja fixada na flow cell. Esse processo ele vai ocorrendo continuamente e ele ocorre simultaneamente para todos os oligos que já estão pré-fixados nessa lâmina de vidro, gerando vários spots, né, vários pontos de ligação aqui dessas sequências, onde vão ser gerados os milhões de clusters naquela flow cell, que são as milhares de sequências clonais em cada um dos pontos. Em seguida, né, que esse fragmento é ligado, ele sofre, então, essa fita simples, ela curvas e hibridiza com o primer adjacente, né, o óligo P5, formando uma ponte, né, que esse processo é conhecido como bridge PCR, que seria a polimerização na PCR em ponte. O nome se dá basicamente devido a esse processo da molécula de se curvar ao oligo adjacente e a partir dele vai servir como um prime para gerar uma nova sequência nesse processo. Então, dessa forma, né, a gente vai gerando as fitas duplas através de polimerização em ponte
No próxima etapa, as duas fitas são geradas, né, após uma etapa de desnaturação, porém, as fitas ligadas ao P5, elas são descartadas após, né, a série de amplificações e são mantidas, né, isso ocorre múltiplas vezes, e são mantidas somente aquelas moléculas que estão ligadas ao P7. Então, cada um desses clusters ele tem milhares de cópias de cada um desses fragmentos. Aqui a gente viu como o processo se dá para uma molécula, né, que está representada aqui na figura. Uma dessas moléculas, ela é, né, polimerizada, clusterizada aqui, clonada repetidas vezes, então a gente tem essa população aqui da mesma sequência. São milhares de sequências iguais. Aqui é uma outra sequência, porém, entre elas são todas iguais, provenientes desse tipo de polimerização. Em seguida, tendo essas sequências já fixadas e polimerizadas em milhões de clusters, a gente tem o bloqueio das extremidades 3' para evitar anelamento desejado, e em seguida a gente consegue hibridizar, então, o prime de sequenciamento. Tudo que a gente viu até aqui é como você multiplica a sua sequência de interesse em milhões de sequências e as fixam naquela flow cell para que o sequenciamento ele ocorra. Então, a partir daí, você insere esse prime de sequenciamento e parte para a etapa de sequenciamento em si. Então, do que se trata o sequenciamento por síntese da Illumina, né? Aqui, relembrando aquela sequência anterior que a gente tinha, né? Onde já foi inserido o prime de sequenciamento, ela vai se dar como um processo de PCR convencional, onde você vai inserir as suas bases, né, para a construção da sua nova molécula, e uma polimerase que vai estar atuando, né, na formação dessa nova molécula, na polimerização dessa nova sequência. O diferencial, nesse caso, é que essas bases, elas são marcadas com fluorófilos e bloqueadores. Então, a partir, né, devido a esse bloqueador, que seria basicamente a ausência do OH na extremidade 3', que aí não permite uma ligação de uma próxima sequência, a gente fala que são, né, bases terminais, bloqueadores que vai realizar a síntese, o sequenciamento de uma única base por vez, né? Então, o que é isso que eu estou falando? A partir do momento que você tem todas as suas bases no meio, vamos supor que aqui se anela essa base vermelha, e o vermelho é equivalente a um T. Então, a partir do momento que essa base ela é inserida, nenhuma outra consegue se anelar à sequência posteriormente, por causa do bloqueador. Mas quando essa molécula, a fluorescência, ela é clivada e esse sinal ele é emitido, esse sinal ele é capturado e registrado, né, na flow cell, que é para aquela sequência específica daquele cluster, o primeiro sinal vermelho é um T, por exemplo, ele libera, então, a base para que uma nova base seja inserida a seguir. Só que isso se dá a cada ciclo. Então, no primeiro ciclo, uma base foi inserida, clivada, emitiu o sinal, produziu a sequência T. Então, o equipamento, né, entende que todas as bases que vão vir posteriormente a cada ciclo, após a produção desse T, são as bases seguintes correspondentes a essa sequência específica. Então, vamos supor, a próxima base que veio, essa verdinha, ela se anela aqui, ela emite o sinal de fluorescência ao ser clivado, que é equivalente a um G, ele é computado. Após essa clivagem, libera a base para que uma nova seja inserida. Então, no próximo ciclo,
Agora, um C, ele complementa, né, essa sequência aqui, por complementaridade. Ele tem um bloqueador, não permite que nenhuma outra se anele até o sinal ser emitido, ser desbloqueado. Então, a próxima base é inserida, e assim sucessivamente, a cada ciclo, e vai terminar dependendo do número de ciclos que você, né, você pré-determinou na escolha do seu kit, né, numa daquelas tomadas iniciais de decisões, quando você determina qual tipo de plataforma você vai estar utilizando, qual tipo de equipamento, né, e qual kit de sequenciamento. Se eu quero um kit que para sequenciar 150 pares de base, então a gente vai ter 150 ciclos e uma base sendo inserida a cada ciclo. Se são 300 pares de bases, é uma base que é inserida a cada um dos 300 ciclos, até formar os seus pequenos reads, que é esse processo. Então, né, mais uma vez, cada uma das bases elas vão emitir uma intensidade única, ela tem um comprimento de onda única, então, através desse comprimento de onda, o equipamento consegue detectar, né, a cor correspondente a cada uma das bases que estão sendo inseridas, incorporadas aí nessa sequência. E esse é o sequenciamento que a gente fala por síntese. O sequenciamento ele vai sendo produzido, sintetizado, base por base, em cada um dos ciclos diferentes. E, enfim, assim que são ordenados esses pequenos reads, no final a gente tem milhões de pequenos reads provenientes da mesma, né, sequência, e sem esquecer que isso está se dando para os vários pontos lá na Flowcell, para aqueles vários clusters tão diferentes, reads provenientes desse sequenciamento, que vai nos ajudar lá na frente na construção, né, da sequência consenso final através da sobreposição desses vários reads. Aqui mais uma ilustração para a gente lembrar, né, enfatizar que todo esse processo que a gente viu foi para uma molécula, mas lembrando que cada uma dessas moléculas tem uma população de moléculas, né, um cluster de moléculas idênticas a ela, ou seja, se um teta está sendo inserido e ele vai emitir uma determinada fluorescência, isso vai acontecer para essa molécula, para essa. Então, a importância da clusterização, ela se dá principalmente nesse ponto em que não só uma molécula vai estar emitindo sinal naquele momento, mas uma população ali de sequências vão estar emitindo o mesmo sinal ao mesmo tempo, que vai garantir a robustez, né, da detecção desse sinal, e daí a diferença, né, na acurácia de determinar cada uma dessas bases nesse tipo de sequenciamento de segunda geração. E, mais uma vez, esse tipo de processo está acontecendo para cada um desses clusters que estão dispersos nesses milhares de pontos, né, aqui na representação de um pedacinho dessa Flowcell, mas que ocorre em todas as lanes, em toda a sua extensão da Flowcell. E assim que são gerados sucessivamente os milhões de reads que vão ser utilizados para nossas análises posteriormente. Só para a gente relembrar, né, lá na etapa de clusterização, eu enfatizei alguns momentos que somente o que era ligado ao P7 ficava, né, e o que era ligado ao P5 era retirado. Isso se a gente toma em consideração um dos ciclos, né, se você está sequenciando uma das extremidades, single reads. Agora, se o seu sequenciamento for de paired end, você vai realizar o procedimento primeiro para o Prime P7, mas depois você vai realizar também uma nova etapa de clusterização, uma nova rodada de sequenciamento para os Primes P5. Então, tudo aquilo que a gente viu, ele seria repetido para outro sentido, né? Outra extremidade do seu fragmento.
Nesse caso, a gente teria, então, no primeiro caso, o sequenciamento só de uma das extremidades ou o sequenciamento de duas extremidades para te garantir, em vez de somente 150 pares de bases por vez, você sequenciar 300 pares de base, né, dessa sua sequência alvo. Só uma observação aqui, né, na questão do single ou pair read, perdão. Isso em geral, o single read ele já é suficiente para alguns estudos, né? Essa decisão, se você vai sequenciar as duas extremidades, ela está muito mais envolvida também no tipo de organismo, né, que você vai utilizar no seu estudo. Se você tem um genoma de referência já, né, disponível, um genoma bem montado, o single read normalmente já é suficiente para, né, sequenciamento desse tipo para você realizar o seu estudo. Mas se é uma espécie nova, um organismo complexo, pouca informação que você tem, então o pair read seria mais indicado.